Olá, meu nome é Paulo Henrique, sou aluno do curso de Ciência da Computação da Universidade Federal de Alagoas, campus Arapiraca. Nesse vídeo vou mostrar como montar uma rede simples, sem usar o servidor DHCP. Vamos seguir essa sequência de passos aqui. Vamos adicionar 3 computadores na rede. Tenho esses 3 IPs que eu vou adicionar, um para cada computador. Vamos criar também um servidor simples web. Vamos criar um DNS e um FTP, e no FTP vamos adicionar 2 tipos de usuário, o usuário com permissão completa e o usuário com permissão apenas de leitura. Vamos utilizar esses 2 comandos, o put e o get, um para upload e outro para download de arquivos, para fazer os testes no servidor FTP. A ferramenta que vamos utilizar é essa daqui, o Packtrace, que é um simulador. Com ela a gente vai conseguir montar uma rede como se estivesse montando na vida real e, e testar utilizando os comandos e vendo se a conexão está perfeita ou não. Primeiro vamos adicionar os 3 computadores, como tem dizendo aqui na sequência de passos. Para adicionar um computador é só vir aqui nesse menuzinho e clicar aqui, ó, puxar esse genérico. Vamos adicionar 3 computadores. Eu posso utilizar esse daqui também, que é uma espécie de notebook, mas eu prefiro utilizar esse daqui para fazer esses testes. Vamos renomear. Pronto, temos aqui já 3 computadores. Agora vamos adicionar um switch, que não está lá na sequência de passos descrita. Antes de inserir essa sequência de passos na descrição do vídeo, eu vou inserir aqui como um segundo passo a inserção do switch. Eu venho aqui, ó, vejo aqui algumas variedades de switches. Eu vou escolher esse daqui, um switch básico, com várias portas. E agora vamos fazer a ligação do switch com as máquinas. Aqui são os IPs que eu vou ter que dar à máquina, mas primeiro vamos fazer a ligação com o switch. Eu venho aqui na parte de cabos, escolho aqui as portas. Lá na descrição tem dizendo que o primeiro computador é porta 1. Então a gente vem aqui, porta 1. Ó, aqui está dizendo qual é a porta. O segundo é a porta 2 e o terceiro é a porta 3. Então vamos seguir como está ali na descrição. Aqui vai ser a porta 2, automaticamente a porta 1 já desapareceu, não posso mais escolher ela. E aqui vamos fazer o mesmo, ó. A porta 2 também não está mais visível, só tem a porta 3. E agora ele vai tentar sincronizar, ó. Já sincronizou aqui o primeiro, aí depois ele vai tentar sincronizar o segundo aqui, depois o terceiro. E aí ele vai ficar todo verdinho, quer dizer que está tudo conectado. Mesmo assim, se eu tentar dar um ping, eu não vou conseguir acessar a outra máquina. Até porque a outra máquina não tem IP ainda, eu não configurei o IP da máquina. Então, para isso, eu tenho que vir nas configurações da máquina, aqui em desktop, IP configuração, e aqui eu insiro o IP da máquina. Aqui na descrição eu disse qual é o IP, para facilitar. Então é só copiar e colar e já era. Aqui na máscara, ele já coloca automaticamente esse valor aqui. Configurei o IP da primeira máquina. Vou configurar aqui a segunda. Lembrando que aqui é 2. E aqui é o 3. Se a gente estivesse utilizando um servidor DHCP, a gente não precisaria fazer isso. A gente botava na opção DHCP e ele buscaria o IP automaticamente no servidor. Como a gente não está utilizando o servidor DHCP, tem que fazer isso de forma manual. Pronto, já configuramos os IPs. Agora vamos ver se está dando ping. Eu venho aqui em comandos de prompter e vamos ver se está dando o ping nas máquinas, se as máquinas estão respondendo. Ó, deu um ping na máquina 3 e a máquina respondeu tranquilamente. Vamos testar agora a máquina 2. A máquina também respondeu e provavelmente a máquina 1 também está funcionando. Eu vou abrir outra máquina para poder dar o ping na 1. Opa, errei. E a máquina 1 também está retornando aqui tranquilamente. Beleza, temos aqui uma rede básica, né? A gente tem uma rede aqui onde os computadores se comunicam tranquilamente. Agora, o que a gente precisa fazer, e é o foco desse vídeo, é criar os 3 servidores. O primeiro servidor que a gente vai criar aqui é o web. Esse web daqui, na verdade, nada mais é que um computador básico, onde ele tem alguns arquivos web que vai ter acesso por um IP a partir da porta 24. Então, vamos criar aqui o servidorzinho.
esse computador aqui vai ser o nosso servidor. Vou chamar ele de web7. Vamos configurar ele. Primeiro vamos conectar ele, né, com o switch, da mesma forma que a gente fez com as máquinas. Vou escolher aqui a porta 24, que é a porta que está aqui na descrição, porta 24. Vamos configurar também o IP dele, assim como as máquinas, ele precisa ter um IP de acesso. O IP dele é esse daqui. Poderia ser qualquer IP, esse IP daqui, esses IPs aqui fui eu que escolhi de forma meio que aleatória. Pronto, o IP está configurado. Agora vamos aqui em serviços. Em serviços, vamos escolher aqui o HTTP. Então ele tem esses arquivos aqui. E se eu tentar acessar via browser, ele vai me retornar isso daqui. Para quem já trabalha aí com site, sabe como funciona um servidor web, sabe que a primeira, o arquivo que ele chama quando a gente acessa um servidor web é o index.html, ou se for um caso de um PHP, seria o index.php. Nesse caso é um HTML, então a primeira coisa que ele vai chamar é o index.html. Vamos ver se está funcionando, né? A gente vai abrir uma máquina qualquer. Opa, não entendi que erro foi esse. Ah, porque eu cliquei duas vezes, foi mal. Bem, vamos aqui no browser e vamos digitar o IP. Beleza, funcionou. Quando eu digitei o IP, ele fez acesso lá aqueles arquivos que estão lá ao arquivo index que está lá no servidor. A gente pode modificar isso daqui. A gente pode editar esses arquivos. Eu vou editar aqui o index para vocês verem que realmente está funcionando. Então aqui no HTML, eu vou apagar todos esses arquivos aqui. Beleza. Vamos salvar. Salvamos o arquivo. Agora vamos remover esses outros. Editar aqui para ver se está editado, tá? Beleza, agora vamos acessar novamente. E agora, o meu computador agora está acessando um servidor web, beleza? Só que é muito feio, né? A gente fazer esse tipo de acesso via IP. Normalmente o que acontece na vida real é que a gente tem um domínio, por exemplo, google.com, facebook.com, e a partir desse nome mais facilitado para a gente, ele retorna o conteúdo do servidor. Então a gente vai fazer isso agora, vai criar um, um domínio para esse servidor web a partir do servidor DNS. A gente vem aqui nos servidores novamente. Vou renomear ele para DNS. Vou mudar aqui para ficar mais padrão. Pronto, agora eu tenho o DNS. Eu vou conectar da mesma forma que eu conectei os outros, não tem diferença alguma. Eu esqueci qual é a porta, eu venho aqui e olho a porta 23. Porta 23. Pronto. Ele está sincronizando, mas eu tenho que dar um IP para ele também. O IP dele é esse daqui. Da mesma forma como eu fiz com os outros. Tranquilo, eu já dei um IP para ele. Agora eu tenho que configurar aqui nos serviços. Eu quero que ele trabalhe agora como um DNS, servidor DNS. Eu boto aqui on. Agora eu vou dar o nome que eu quero do domínio e qual é o IP do domínio. Nesse caso eu vou colocar aqui www.ufal.com e vou dizer que quando eu digitar ufal.com ele vai me enviar, me redirecionar para esse IP aqui. Ele vai fazer a tradução para esse IP, que é o IP do meu do meu servidor web. Não preciso dizer qual é a porta, ele já vai botar diretamente para a porta certa. Beleza, aqui eu já cadastrei o meu site no servidor DNS.
porém ainda não está funcionando. Se eu chegar aqui e botar www.ufal.com, não vai, ele não encontrou o host. Por quê? Eu tenho que dizer à minha máquina qual é o servidor DNS que eu estou utilizando. Então eu tenho que pegar esse IP daqui, esse IP do servidor DNS que eu acabei de criar. E aqui em configuração, DNS serve, eu tenho que colocar o IP. Isso eu tenho que fazer em todas as máquinas. E beleza, vamos ver agora se está funcionando, né? Funcionou. Agora eu já consigo, a partir de um domínio, acessar o meu servidor web. Eu posso vir aqui, ó. Inclusive eu posso vir aqui e tentar dar um ping também. www.ufal.com. E aí ele pinga também. Se eu tentar colocar um site que não existe, por exemplo, .br, ele dá erro. Beleza? Agora vamos pro FTP. O FTP é a mesma lógica. A porta do FTP, se eu não me engano, é a 21. É a 21 mesmo. Também vou ter que configurar um IP para ele. E aqui em serviço, eu tenho que vir aqui em FTP. E aqui eu vou remover esse usuário, que é o usuário que ele dá como padrão. Vou remover. Nesse serviço FTP ele tem alguns arquivos aqui já, são arquivos de teste, né? Eu vou deixar esses arquivos. E vou criar dois usuários, como está aqui descrito. Um usuário é o admin com a senha 123 com permissão para tudo. E o outro é um usuário com nome simples. A senha também é 123, mas a permissão dele é apenas de leitura. Depois disso a gente vai utilizar aqui alguns comandos. Primeiro vamos fazer essa parte aqui. Primeiro vamos criar o admin. Ele tem permissão de tudo. Pode deletar, renomear, listar, escrever, ler. Beleza. Agora vamos criar o simples. Vou botar aqui simple. E a senha 123. Agora a gente vai colocar só listar e ler. Pronto, ele pode fazer apenas isso. Já criamos aqui o nosso servidor FTP. A gente já consegue acessar a partir do IP, a partir desse IP aqui, a gente já consegue acessar ele na rede de outras máquinas. Como é que se conecta via FTP? É só botar FTP e o IP da máquina servidor FTP. Ele vai pedir aqui o nome do usuário, eu tenho o admin, a senha 123. Beleza, estou conectado. Se eu colocar aqui um D, ele vai listar tudo que eu tenho lá no servidor, que são aqueles arquivos padrões. Beleza. Agora, se eu não quiser acessar via IP, eu posso configurar o DNS para que eu consiga acessar o FTP a partir de um domínio, que eu acho que é bem mais legal de se fazer. Então eu venho aqui no servidor DNS, aqui no DNS, e crio aqui um domínio para ele. Vou botar www.ftp.com e aqui o endereço, que é esse daqui. Só adicionar. Pronto, vamos ver agora se funciona. Vamos aqui na máquina 1. Vamos aqui em comando. Aqui eu boto FTP. E ao invés de colocar o IP, vou colocar agora o domínio. Aparentemente conectou, né? Vamos aqui tentar logar. Vamos logar agora como exemplo. Eita, era simples, né? Simple. 1, 2, 3 a senha.
e conectou. A gente der aqui um D, ele listou aqui tudo. A gente agora consegue se conectar pelo domínio. Beleza? Agora vamos usar os dois comandos lá, que é o de upload e o de download. Vou fechar aqui e vamos escolher alguma dessas máquinas aqui para estar fazendo isso. Vou escolher a máquina 2 que eu não utilizei até agora. Eu venho aqui em editor de texto e vou criar um texto qualquer. Deixa eu ver que texto eu crio. Vou botar aqui máquina 2. Venho aqui e salvo. Máquina 2.txt. Tranquilo, salvei o arquivo, mas esse arquivo não está na minha máquina local, aqui na minha máquina PC2. Então, se eu vier aqui no terminal e digitar dir, vão ter dois arquivos. Um é esse padrão aqui que vem já quando eu instalo a máquina. E esse daqui é o que eu acabei de criar. Eu quero pegar esse arquivo aqui e enviar para o meu servidor FTP. Vamos ver como é que a gente faz isso aqui. A gente vem em... digita aqui FTP, www.ftp.com, botão do usuário. Vamos tentar fazer um upload utilizando o usuário simples, que é o usuário que não deveria poder fazer isso. Simple. 1, 2, 3. Beleza? Tô logado. Agora eu vou dar um get. Eita, get não. Um put. E o nome do arquivo que eu quero enviar para o servidor, que é o máquina 2.txt. Ó, ele deu erro de permissão. E realmente era para isso ter acontecido, já que a permissão do Simple é apenas de leitura. Eu apenas posso ver arquivos e baixar arquivos na minha máquina. Eu não posso enviar nem renomear arquivos. Então vamos sair aqui dele, né? E vamos logar agora como administrador. Admin, a senha 1, 2, 3. Pronto, estou logado. Agora eu vou tentar dar um put e dessa vez eu tenho que conseguir. Beleza, o arquivo foi transferido e agora o arquivo se encontra lá no servidor. Se eu abrir o servidor, FTP, e vim aqui em serviço, FTP, eu acho que já vai aparecer aqui. Aqui, ó, máquina 2.txt. Então, eu enviei um arquivo dessa máquina para o servidor via FTP. Eu acho que... vou utilizar o get agora, né? Eu vou aqui na máquina 3. Vou entrar aqui. Vou entrar pelo IP mesmo, que já tá aqui, que é mais fácil. Opa, na verdade eu já tô conectado aqui, né? Deixa eu desconectar. Pronto, vou conectar novamente. Ele vai pedir o nome do usuário. Eu vou usar o usuário simple. Simple, a senha 1, 2, 3. E vou usar o comando get. O comando get, ele baixa o arquivo do servidor para minha máquina local. Então eu vou baixar o arquivo que está lá no servidor para minha máquina, que é a máquina 3. Então eu vou botar aqui get e máquina 2.txt. Então o arquivo que eu enviei da máquina 2 para o servidor, agora eu vou pegar ele do servidor e puxar para a máquina 3. Pronto, já consegui baixar. Como eu tinha permissão apenas de leitura com o usuário simple, eu consigo fazer o upload. Eita, eu consigo fazer download, eu só não consigo fazer o upload. Então, por isso que ele baixou aqui, mesmo utilizando o usuário simple. Então, eu vou sair aqui, sair do acesso FTP e vou digitar dir, que é da minha máquina local 3, e o arquivo já está aqui, ó. O arquivo foi puxado para minha máquina 3. Então, o que é que eu fiz? Eu criei um arquivo aqui na máquina 2, enviei esse arquivo para o servidor e agora abri a máquina 3 e puxei esse arquivo, fiz um download do arquivo que estava no servidor para a máquina 3. Eu consigo fazer essa transferência pela rede utilizando o protocolo FTP. A gente também configurou o DNS, a gente consegue acessar tanto o servidor FTP quanto web utilizando domínios mais agradáveis visualmente, sem ter que digitar todo o IP de acesso da máquina, que é o endereço da máquina. E configuramos aqui o DNS. Pronto. É basicamente isso que tinha para mostrar. Valeu.